1º de maio de 94, né, que é um dia triste para o mundo inteiro. Ele é um cara que merece ser lembrado, reconhecido por outras gerações. O Ayrton levantou o óculos, tipo assim, sabe, para mostrar que era ele, né? Tinha furado um pneu do carro do Ayrton. E ele falou que não foi nada disso, ele falou que foi muito mais grave. Um dia ele acordou e ele decidiu que eu ia aprender a esquiar. A pintura do Ayrton chegou nessa definitiva, mas antes dela nós fizemos duas. A pintura do Ayrton saía do olhar, né? Quando o Ayrton passou, eu não tive força para levantar a câmera e resolvi não fazer a foto. Falei, ele morreu. Aí, né, minha amiga, os pais, imagina, Bianca, não sei o que, daí ele mexeu, né, a cabeça e aí todo mundo, tá vendo? Ele não, eu falei assim, não, eu tenho certeza. How do you feel about being world champion? It's not a bad feeling at all, is it? Eu sou Bianca Senna, trabalho no Instituto Ayrton Senna como diretora e também sou sobrinha do Ayrton. Eu sou Alex Rufo, eu trabalho com automobilismo desde 1986, já são 33 anos aí literalmente na pista, né? Me chamo Alan Mosca e eu trabalhei para o Ayrton Senna durante a carreira dele no automobilismo, desde o kart até o final da carreira dele. Eu pinto capacetes e meu pai, o Cid Mosca, criou a pintura do capacete do Ayrton. Meu nome é Charles Marzanasco Filho, eu fui assessor de imprensa do Ayrton Senna de 1987 a 1994. Meu nome é José Dirani, mais conhecido como Zezinho da Auto Center, como o Ayrton me chamava. Eu sou Adriane Galisteu, fui a última namorada dele, né? Namorei com ele no último ano e meio de vida do Ayrton. As pessoas não têm ideia do quanto o Ayrton era mais legal do que elas imaginam. O Ayrton não era só um tricampeão mundial, ele não era só um cara amado no mundo inteiro, gênio no que fazia. Ele era um cara legal, uma pessoa do bem, uma pessoa simples, uma pessoa de hábitos simples. Ele tinha uma Mercedes, uma perua, uma 300 TE. E eu fazia o freio aqui com as coisas que eu tinha, de peças nacionais, assim e tal. E ele nunca achava que o freio ficou bom. Não, o freio ficou uma porcaria. Não, isso aqui tá uma porcaria, vibra tudo. Deixa comigo. Aí ele foi para a Alemanha, trouxe tudo novo. Os discos de freio, pastilha, tudo, né? E aí eu peguei e montei tudo de novo, tudo bonitinho, tudo novo. E peguei o carro e fui levei lá na casa dele, lá, ele morava no pé da Serra da Cantareira ali. Cheguei lá com a Mercedes, com o freio perfeito, zero. Ele trouxe tudo, peça da Alemanha, ele trouxe, pô, se ferrou todo para trazer aquele negócio, 4 discos de freio, aquele negócio pesava pra caramba. E aí eu montei tudo bonitinho, cheguei lá e falei, ó, agora é só você tomar conta do freio que não tem problema, vai ficar, só você não judiar muito do freio, que o freio de fato ficou muito bom. Vamos testar. Aí eu subi do lado do carro, do lado dele, ele subiu aquela serra toda e aí depois desceu. Só que desceu do jeito Ayrton, né? Desceu, quando nós paramos na casa dele, tava pegando fogo em tudo, queimou tudo de novo. Uma das histórias que eu gosto, né, de lembrar foi quando a gente estava em Angra e aí um dia ele acordou e ele decidiu que eu ia aprender a esquiar. Ele falou, Bianca, eu tinha, acho que devia ter uns 11 para 12 anos. Ele tava tomando café da manhã, ele pegou, olhou pra mim, então, hoje você vai aprender a esquiar. Eu peguei, olhei pra cara dele, tipo, tá bom, né? Então tá bom, nunca tinha esquiado, falei, bom, não deve ser difícil. Bom, eu sei que eu fiquei, sem brincadeira, umas 2 horas para conseguir levantar.
E ele com a maior paciência do mundo, mas assim, maior paciência, dava risada. Falei, não, agora você faz isso, agora você faz aquilo, e dava a volta, me pegava, fazia de novo, e fazia de novo, e fazia de novo. Eu já tinha me enchido o saco de fazer isso por tanto tempo, mas ele realmente acordou que ele queria que eu... Acordou com esse objetivo determinado de que eu ia aprender a esquiar. E aí, depois de umas 2 horas, eu consegui levantar. E aí, tipo, eu fiquei super feliz, ele ficou super feliz, ele gritava assim, Turtle, que era meu apelido, ele me chamava de Turtle. Turtle, você conseguiu! E eu, tipo, super feliz, mas eu, tipo, consegui andar, sei lá, 10 metros, né? Aí eu peguei e falei, bom, agora eu posso descansar, agora, né, já fiz. Não, enquanto você der uma volta completa, a gente não vai parar. Aí eu, tipo, assim, fui e consegui, depois de uns 20 minutos, consegui dar uma volta completa. Então foi uma história, assim, dele me mostrar, né, muita determinação, muita paciência. E que o meu esforço valeu, né? Então, acho que foi uma das histórias que eu gosto de lembrar, assim, que eu levo para os meus dias e tento usar isso com os meus filhos também. Tava eu, o próprio Ayrton, o Berger, né, o Gerhard Berger, o Stefano Modena, de piloto, e o Leberer, o Joseph Leberer, que era o massagista do Ayrton. Estávamos nós 5. Quando nós chegamos lá na cidade de Nevers, no aeroporto, já tinha um carro alugado. O Ayrton pegou aquele carro, nós fomos todos os 5, entramos no carro, né? E ele saiu. Consequência, já eram umas 4h30 da tarde, nós estávamos super atrasados. Então ele começou a ter que acelerar um pouco mais, e o Modena, que conhecia o caminho, que já tinha treinado em Manicure, que ia fazendo o caminho para ele, explicando e tal. E ele foi acelerando, não que estivesse correndo super, muito e tal, mas foi indo mais rápido. Quando nós estávamos chegando no centro de Nevers, o Ayrton veio com o carro assim pela esquerda e aproveitou para passar alguns carros, porque não vinha carro do outro lado. Mas um guarda já estava ali que já percebeu que tinha visto que ele estava fazendo uma manobra meia arriscada, né? E eu vi que o guarda, assim, era um guarda daqueles franceses meio, assim, mais gordinho, eram 2, né? Aquele que ficou mais assim era um mais gordinho, com aqueles bigode, mustache, sabe? Bem grande, né? E o guarda viu toda aquela cena, né? E o que aconteceu? O Berger, que estava do lado do Ayrton, de vez ficar quietinho, porque o Ayrton foi para a fila normal, né? Mas estava chegando ali, né? E o guarda esperando. E o Berger, de vez ficar quietinho, ficava brincando ainda, buzinando, ligando o limpador de para-brisa, né? Para o guarda ficar mais coisa assim, né? Mais revoltado ainda com a situação. Aí, não teve dúvida, o guarda já fez sinal para o Ayrton parar, o Ayrton parou, o guarda pediu lá a documentação, né? E o Ayrton pediu, eu que peguei a pasta dele que estava atrás do carro, e ele pegou o passaporte e mostrou para o guarda. Quando ele mostrou para o guarda, o Ayrton estava de óculos escuros. O guarda, quando olhou, eu senti pelo guarda que ele ficou mais, assim, coisa assim, porque achou que não era o Ayrton. Ele viu o nome do Ayrton e falou, achou que era alguém que estava ainda maluco e brincando. Tanto que o Ayrton sentiu isso do guarda também, porque o guarda não falou mais nada, só estava vendo os documentos. Mas o Ayrton levantou o óculos, tipo assim, sabe, para mostrar que era ele, né? Quando o guarda viu que era o Ayrton, o guarda chegou para ele na mesma hora e falou assim, Ayrton, no francês que eu entendi lá, né? Ayrton, aqui não é Mônaco. Mônaco que foi 2 dias antes, né? E o guarda assistiu, provavelmente a corrida. Mônaco acabou, você já ganhou Mônaco. Finish Mônaco, acabou. O guarda chegou para ele e falou assim, olha, eu quero um autógrafo. Ele e o parceiro dele lá queriam um autógrafo. Aí ele deu alguns autógrafos para ele e ele nos dispensou. Teve uma ocasião que a gente estava lá na pista de kart dele, lá na fazenda dele, e chegou uns 4, 5 jet ski, tudo desmontado, né? Aí ele falou assim, eu tô a fim de fazer uma competição com você. Eu monto esse e você monta esse, né? Só que aí eu peguei e montei 3 e ele montou 1, né? Aí, do que eu montei e tal, ele experimentou tudo. Aí o que ele montou, eu saí com o jet, né? Eu saí com o jet, você andar na pista e tal. Na pista, no lago dele lá, né? E andamos e tal. Quando eu voltei, eu falei pra ele, você esqueceu alguma coisa solta aqui, porque se eu vira a direção, ele não vira. Você que não sabe andar, Daqui. Aí ele pegou o jet ski, saiu, e ele vinha, mirava o pontão assim, vinha e dava um cavalo de pau e saía, né?
Aí ele veio com aquele jet ski, veio, mirou no pontão, quando ele virou, não virou. Aí ele pulou e o jet pá no pontão, né? Ele falou, se o meu engenheiro me veio fazendo essas loucuras aqui, ele me matava, né? Ele tinha esquecido de apertar o leme lá embaixo, aí caiu. A gente chegou no Tahiti, tanto eu insisti para ele, falei, não, a gente não está aqui só trabalhando, a gente já está no Japão, daqui de Tóquio nós vamos para o Tahiti, que é um lugar incrível, depois a gente volta para a Austrália, depois a gente volta para o Brasil, mas a gente não vai fazer só circuito, pô, estamos no meio do caminho. Ele falou, não, mas aí eu vou ter que perder 2 dias. Eu falei, perde 2 dias de treino, tudo bem, perturbando. E ele curtiu um pouco essa perturbação, e aí nós fomos para o Tahiti. Tem até imagem nossa no aeroporto do Tahiti, chegando. E aí, aquelas comidas do Tahiti bem esquisitas assim pra gente, né? Um paladar muito diferente, eles misturam abacate com camarão, aquelas comidas super nativas. E eu e ele, a gente pegou um piriri logo na primeira noite, assim, tipo, já deu problema na largada. E ele tinha corrida, tipo, 4 dias depois, 5 dias depois, vai. Pelo amor de Deus, eu tive que chamar um médico no Tahiti, aí veio um médico de barquinho atender ele. Imagina, as pessoas viravam um mundo para deixar ele feliz. Eu também estava com o mesmo piriri, mas eu não queria nem me tratar. Eu queria que ele se tratasse, porque eu falava, ele vai me culpar agora, porque eu enchi o saco dele, ele vinha. E ele falava, olha a situação, eu estou no Tahiti, agora eu vou fazer o quê? Então, assim, a gente viveu momentos de ser humano, de gente, de namorado, de paixão. Foram momentos incríveis. Eu estava com o Edgar Melo Filho, um jornalista também, em Hockenheim. E o pai do Ayrton, o seu Milton, pediu uma dica de um restaurante na cidade que não tivesse muito turista, tal, para ele poder jantar tranquilo com a dona Neide, com a esposa, e tinha mais um casal indo com eles. E a gente indicou uma cantina chamada Damario, que é uma excelente cantina italiana em Heidelberg e que fica do lado do McDonald's, escada rolante, então não é lugar de turista. Eu estava jantando com o Edgar na única mesinha que sobrou, que era uma mesinha que tinha, cara, menos de 1 metro quadrado, minúscula. Passou o seu Milton, a dona Neide, agradeceram a indicação, foram para a mesa deles com outro casal. E enquanto eu estava começando a comer, eu tomei um tapa na nuca, que nem aquele tipo pedala Robinho. Tomei um tapa, olhei para trás, era o Ayrton chegando. O Edgar na hora falou, pô, que jeito do cara te cumprimentar, né? Eu falei, Edgar, para mim isso foi um prêmio. Se ele cumprimenta simplesmente com aperto de mão, é um aperto de cortesia, assim mostra intimidade. Cara, esse tapa na cabeça eu nunca vou esquecer. Começamos a conversar, dá uns 5 minutos, vem o Ayrton com o prato dele, com a massa, sentar na nossa mesa. E não cabia mais um prato, tanto que os pratos ficaram na metade da mesa só. E ele falou assim, não aguento mais o papo daqueles caras, só falam de pescaria e de velharia. O Edgar já tinha me falado, Alex, se o Ayrton vier aqui, não fale de automobilismo com ele. Esse é o momento dele relaxar, véspera de corrida e tal, não fale de automobilismo. O Ayrton começou a falar de corrida. Ele sentou, ele estava muito incomodado com a maneira como a McLaren estava conduzindo toda a logística, história dele. Ele até usou um termo em inglês que eu nunca vou esquecer, que é Ron Dennis is playing the violin, tocando violino, que é pra gente que ele está tocando flauta, não está nem aí para a equipe, está colocando dinheiro no bolso e não coloca o dinheiro na equipe. Pra gente isso era uma posição muito grave. E aí começou a reclamar que ele já tinha tido um acidente muito pesado na semana anterior, em Hockenheim, que foi um teste que ele fez no dia 21 de julho, que destruiu o carro completamente e que tinha saído na mídia. Naquela época a Fórmula 1 fazia testes ao longo da temporada, hoje não. Hoje são restritos esses testes só no comecinho do ano. E eles fizeram um treino fechado, sem imprensa, sem nada, então não tem foto, não tem nada, mas ficaram sabendo do acidente. Sempre vaza a informação da pista e ficaram sabendo, e foi um acidente muito feio. E tinha furado um pneu do carro do Ayrton. E ele falou que não foi nada disso, ele falou que foi muito mais grave, e hoje, de novo, aconteceu de eu estar na segunda chicane em Hockenheim, eu percebi que o carro começou a trepidar, parei no box, tinha uma porca solta. Então isso, quando acontece, é que tem problema interno na equipe, com os mecânicos, a situação já não está boa e a minha situação com o Ron Dennis já está muito desgastada. Então essa declaração para a gente foi muito forte. Aí eu perguntei para ele, por isso que você, a hora que o carro parou no box, você saltou, que não acontece do cara saltar do carro em movimento. Eu falei, você estava bravo com alguma coisa e tal?
Ele primeiro quis responder que não viu nada disso, depois falou, foi exatamente isso. Imagina, eu quase tive um acidente bravo lá durante os testes e agora a mesma coisa. Então, as coisas na equipe não estão bem. No final, eu estava fazendo a mala dele. Aí, quando eu fazia a mala dele, ele já sabia. Quando ele abria lá e olhava os looks, ele falava, isso aqui é coisa da Adriane. Pode mandar vir a produção, porque essa aqui não vai dar para encarar, não. Porque eu misturava as coisas, fazia uns looks bem diferentes. Ele era super tradicional, né? Um cara muito coerente com as coisas que usava, nem combinava com o esporte. Eu falava, você tem que ser mais relaxado, vamos relaxar. Então, eu acho que eu trazia um pouco dessa brincadeira para a vida dele. A pintura do Ayrton chegou nessa definitiva, mas antes dela nós fizemos 2 pinturas. Uma era todo branco com uma faixa azul em degradê rápido, seccionado aqui na lateral e de frente para trás, bem bonita também, bem bonita, simples, mas ela não era expressiva. Depois nós fizemos uma outra, que era uma faixa azul, uma verde, uma amarela e para cima branco. Ele usou, fez mundial, fez sul-americano de kart. A gente conversou, eu e meu pai, e decidimos fazer essa pintura que ficou definitiva para ele. Resolveu fazer uma pintura saindo dos olhos, assim. Meu pai foi lá, me passou o briefing da pintura, o que ele queria, e para eu fazer aquilo em 4 dias. Então, pode ver que a pintura do Ayrton sai daqui, do olhar, saía do olhar, né? Então a gente fez isso e vamos fazer a verde e amarelo. O verde é uma cor fria, o amarelo é quente, ele acende, né? Ele é visível, olha aqui, ó. Preto, o vermelho é frio, o amarelo é bem quente, uma cor viva. Então, resolvemos fazer todo amarelo com as 2 faixas saindo do olhar. Porque ele resolveu usar a pintura o resto da temporada e o resto da carreira dele, entendeu? E foi muito legal porque ele consagrou a pintura, lógico. Outros pilotos seguiram a pintura dele como tema, muita gente, o Alonso, Fernando Alonso, o Mika Hakkinen. As réplicas eu continuo fazendo sob licença do Instituto Ayrton Senna, já desde 1 ano após o Ayrton falecer, a gente concretizou isso. Eu lembro que a gente foi no Call Center, na Paulista, que eu queria ver um filme, estava passando no Call Center, nem existe mais Call Center, na Paulista tinha um cinema. E aí ele falava, não, mas eu não vou nessa sessão, a gente tem que ir numa sessão bem de chavada, assim, bem... Então aí a gente escolheu uma sessão e eu esquecia às vezes, sabe? Eu curtia tanto aquela história com ele que eu esquecia um pouco. E eu acho que esse esquecer no sentido, bom sentido, tá? Esse jeito meu leve de trazer ele para uma vida mais real, fazia muito bem para ele também, porque eu acho que tinha uma hora que ele não queria só ser tratado como tricampeão mundial o tempo inteiro. Porque, bem ou mal, as pessoas por amor também exageram, né? Então, ele ficava um pouco numa situação de amado demais, mas também não vivia muito as pequenas coisas do dia a dia. Então, levar ele no Mac, fazer ele cabular um treino, insistir para fazer uma viagem de férias, que a gente fez, fomos para o Tahiti. Poucos lugares, eu começo meu livro falando, né? O Ayrton foi um cara que conheceu o mundo inteiro do aeroporto pro hotel. Eu estava no GP de Portugal, que eu acabei indo para lá porque o campeonato talvez fosse decidido nas 2 últimas da Europa, que era Estoril e Barcelona. Eu acabei dando um jeito de entrar no box e fiquei procurando uma chance não de falar com o Ayrton, queria apenas vê-lo. Eu estava lá andando no box e em determinado momento o Ayrton saiu de dentro do box e entrou num caminhão lá, numa carreta. Naquela porta, quando ele entrou junto com o Joe Ramírez, que era o chefe dos mecânicos da McLaren, muita gente ficou ali. Então tinha ali uns 30 caras olhando para dentro para ver o Ayrton, que eu já me contentaria com isso.
E de repente o Ayrton estava sentado lá, ele fez um gesto assim muito rápido. Em menos de um segundo ele olhou para a porta e olhou para o cara e olhou novamente para a porta e falou: "O que você está fazendo aqui?", né? Aí eu nem achei que era comigo, eu fiquei na minha lá olhando. Ele falou: "Ô Alan, o que você está fazendo? Entra aí". Parou a reunião breve que ele teria com o chefe de mecânicos para mudar alguma coisa no carro e ficou conversando comigo, perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei que eu tinha ido lá para tentar tomar uma champanhe lá, se ele ganhasse o título, aquela coisa toda. E perguntou do meu pai não tinha ido, aquela coisa bem rapidinha assim, mas uma atenção muito grande. E daí ele olhou para mim e perguntou: "Cadê sua credencial?" E eu falei: "Eu não tenho credencial". Aí ele falou: "Eu vou arrumar a credencial", mandou o chefe dos mecânicos da McLaren ir buscar a credencial numa outra equipe. Então ele parou tudo para me dar uma atenção. Essa foi na semana do 1º de maio de 94, né, que é um dia triste para o mundo inteiro. Aquele fim de semana ele começou muito pesado desde a sexta-feira, né? Na sexta-feira teve um acidente do Rubinho, logo depois da variante alta, o carro dele decolou, ele bateu no alambrado, caiu, que foi até visualmente muito mais feio que o do Ayrton. E para aquela corrida, antes de chegar em Imola, a Nelly, que era a editora de fotografia da revista Caras, tinha mandado para mim, eu não morava no Brasil, mas tinha mandado para mim, para a Itália, uma revista Caras onde tinha o Ayrton e a Adriane Galisteu na capa, no mar em Angra. Então era para fazer uma foto do Ayrton segurando a revista, ele lendo uma matéria dele em Angra e tal. Essa era a matéria da revista Caras. Quando teve o acidente do Rubinho, a Nelly ligou para o hotel que eu estava de madrugada e pediu: "Puta, Alex, vamos mudar e vamos colocar agora essa foto do Rubinho na cama do hospital lendo a revista Caras, que está até mais contextualizado e tal". Eu voei para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o Rubinho já estava saindo. Eu cheguei 5h30 da manhã, ele já estava saindo do hospital. Aí o cara foi um show comigo. Falei: "Rubinho, preciso de um favor teu, cara, preciso que você volte para a cama do hospital". Ele falou: "Alex, eu já fiz o check-out do hospital, já saí, já não estou mais no quarto". "Não, vamos lá". A gente entrou de novo escondido no hospital, fomos para o mesmo quarto. Ele entrou, ele estava com uma camiseta, inclusive com S do Senna. Ele entrou de jeans, de tênis, debaixo do lençol, colocou, com a boca toda estourada do acidente, e eu fiz a foto dele lendo a revista Caras e depois saiu do hospital. A hora que estava saindo do hospital, eu virei a câmera para trás e fiz a foto do Hospital Maggiore para mandar junto, a foto dele e a foto que ele tinha sido internado, e voei, peguei o carro e fui para Milão, que naquela época não tinha câmera digital, não dá para a gente, né, transferir imagem. Então eu peguei o filme e sempre tinha um comandante da Varig com boa vontade, levou o filme, onde já teria uma pessoa da Abril em Guarulhos para pegar o filme e colocar na segunda-feira para Caras, que saía na terça. A foto já estava no Brasil então do Hospital Maggiore. Quando o Ayrton morreu, essa foi a foto publicada no Brasil inteiro e venderam para agências do mundo inteiro a foto do Maggiore. Eu estava assistindo, eu tinha acabado de acordar. Eu estava na casa de uma amiga minha, na verdade, eu não estava em casa, ela era minha vizinha, era, né, uns 2, 3 quarteirões da minha casa. E na hora que aconteceu o acidente, eu falei: ele morreu. Aí, né, minha amiga, os pais, não sei, imagina, Bianca, não sei o que, daí ele mexeu, né, a cabeça, e aí todo mundo falou: "Tá vendo? Ele não", eu falei assim: "Não, eu tenho certeza". Daí eu lembro que eu não tinha tênis para ir para casa, porque eu tinha saído no dia anterior, eu estava com um sapato alto. Eu peguei o tênis da minha amiga, que calçava 35, eu calço 37, enfiei no pé e fui correndo até em casa, e aí eu tive realmente a notícia, né, de que tinha realmente acontecido o acidente, tinha sido fatal. No domingo, ou seja, depois da morte do Ayrton, só 2 fotógrafos foram autorizados a subir, eu não lembro se era o 8º ou 9º andar do Hospital Maggiore, onde estava o Ayrton na sala de cirurgia. E foi o Lemir Martins da 4 Rodas e eu.
E o Lemir não ia fazer essa foto para 4 rodas e eu tinha assumido até um compromisso com outro jornalista de ceder a foto, que era uma foto muito pesada, mas um momento, que era o Ayrton saindo do centro cirúrgico, ele ia passar coberto por um lençol, morto, e entrar no elevador que levava para o IML. O IML era no próprio hospital. Então, nesse percurso, eu tinha que levantar a câmera e fazer a foto. Quando o Ayrton passou, eu não tive força para levantar a câmera e resolvi não fazer a foto. Eu lamento muito que isso tenha acontecido tão cedo, com um homem como ele, que sabia fazer muito. Eu achava que ele morreria de velhice, acho que todos nós achávamos isso. E, de repente, se deparar com a falta dele já há tantos anos, eu fico pensando no meu filho. Meu filho tem 8 anos e já sabe quem ele é, porque eu fiz questão de contar. Que legal que vocês estão fazendo essa homenagem, e acho que ela tem que ser feita todos os anos, não só no 1º de maio, no dia 21 de março, que foi o dia que ele nasceu, em todos os momentos que a gente puder falar dele, porque ele é um cara que merece ser lembrado, reconhecido por outras gerações.